aparecer. E como vocês já viram pelo título, já leram, não apareci com coisas boas para falar para vocês, pra gente mesmo. A gente tá chovendo, então se tiver algum barulho diferente é da chuva. A iluminação aqui tá péssima, como vocês podem ver, eu preciso trocar. E gente, deixa eu falar o altos e baixos que a gente teve, literalmente muita coisa aconteceu. Eu acho que o último vídeo que eu coloquei aqui foi mostrando a casa que a gente, né, ia mudar. Os meus planos era literalmente trazer vários vídeos da casa para vocês, arrumando. A gente ainda não fez parte de decoração, mas mostrando a organização, essas coisas. E, gente, a vida não é como a gente espera, não é como a gente imagina. A vida prega peças na gente e pregou uma em nós. Deixa eu explicar aqui para vocês o que aconteceu. Logo depois que a gente mudou, passou alguns dias, gente, coisas de dias mesmo, não foi nada, porque não tem muito tempo que a gente mudou, né? Então, passou alguns dias, a gente saiu assim, resolver as coisas, né? E a gente chegou em casa e percebemos que no quintal tinha xixi com sangue. E como vocês sabem, a gente tem três, então a gente precisou aí alguns minutos, algumas horinhas para tentar identificar até então quem que era que estava fazendo esse xixi com sangue. Inclusive lá no Instagram, quem acompanha a gente já sabe, né? Eu já tudo que aconteceu por cima, tá? Enfim. Até então eu já suspeitava que poderia ser ou a Lola ou a Lady, porque eram xixis longos, assim, sabe? E as duas quem fazem esse tipo de xixi mais comprido. A Pandora é uma gotinha de xixi que a Pandora faz, então já descartei a Pandora. Mas mesmo assim eu precisava da certeza. E nesse mesmo dia, passou um pouquinho mais à tarde pra noite e a Lady fez xixi lá fora. E ela fez xixi com mais sangue, então a gente já soube que era ela. Na mesma hora eu peguei ela, coloquei no carro e levei ela pro veterinário. Então, levei ela pro veterinário porque eu fico muito preocupado. Como vocês sabem, a gente cuida muito bem delas, elas têm tudo do melhor, tudo de qualidade, porque a gente realmente se preocupa. Pra gente é como um filho. Então quem tem pet vai entender do que eu tô falando, vai saber tudo que eu tô falando. Enfim, fui com ela pro veterinário, a médica palpou a barriguinha dela, todas as coisinhas. Até então suspeitou que ela poderia estar com cálculo na bexiga. Cálculo, vamos aí, não é a mesma coisa, mas é como se fosse aquelas pedrinhas na bexiga, sabe? Não é a mesma coisa, segundo a médica. Enfim, suspeitou que poderia ser isso, dependendo daí tiraria com cirurgia ou com medicação já sairia. Ok, a médica deu uma injeção para ela, porque a médica falou que provavelmente ela pode estar com dor. Aplicou uma injeção nela e deu um remédio para casa e no dia seguinte ela ia fazer um ultrassom. Ok, trouxe ela para casa. Ela tava muito amuada, ela tava muito assim, quietinha, tristinha, ela não tava querendo comer, ela não queria tomar água, enfim, gente, fui com ela no outro dia fazer ultrassom. No ultrassom não deu isso daí que a médica imaginava, porém deu que o basto dela estava um pouco alterado, um pouco, digamos, inchado. Então, daí no outro dia, a médica colheu um exame de sangue nela para verificar como estava o restante, um hemograma, tudo certinho. E eu voltei com ela para casa, gente.
O exame de sangue provavelmente iria ficar pronto no final da tarde, mas daí eu voltei com ela pra casa e nesse dia ela literalmente deu uma leve pioradinha assim, ela ficou muito mais amuada, ela ficou muito mais quietinha e aquilo mexeu muito, fiquei um pouquinho mais aflito e como eu precisava rever o resultado do exame de sangue dela, eu voltei lá no hospital e já levei ela, porque ela não tava bem, gente. Eu voltei, a gente viu o exame dela de sangue e o exame de sangue dela tava péssimo. Gente, tava muito ruim, tava tudo muito alterado. E a médica até falou que foi bom ter pedido, eu só não entendi o porquê que não pediu no primeiro dia que a gente já foi, mas são coisas que já foi, né, gente? Então, aí a médica, eu falei que ela não estava bem. A médica suspeitou que ela poderia estar com o começo daquela infecção de doença do carrapato. E nesse mesmo dia ela precisou internar. A gente internou ela. Um outro médico veterinário refez alguns exames um pouco mais a fundo e deu um outro exame lá de. Gente, eu não vou entender porque são uns nomes muito doidos. Mas deu uma alteração no corpo dela, no organismo dela. É uma alteração que ela. Que é uma tabela, digamos assim, que elas têm que sempre estar se mantendo alta. Quando ela fez a primeira vez, estava 20%. Isso daí é a parte que os médicos vê a parte de oxigenação do sangue, sabe? O oxigênio do sangue, como que tá o sangue. E tava muito baixo. Então isso literalmente agravou o quadro dela. Quando refez esse exame, ele caiu para 10%. Então o quadro dela era muito grave. O médico foi bem sincero com a gente. Gente, eu vou tentar assim resumir por cima, explicar por cima, porque foram tantas informações que é muita coisa pra cabeça. Então, caiu para 10%. O médico falou: olha, o quadro dela é um quadro muito grave, ela está com um quadro grave de anemia hemolítica, se eu não me engano é hemolítica, gente, um quadro grave de anemia hemolítica. Então a gente amanhã vai refazer esse exame. Se esses 10% ele abaixar mais ainda, ela vai ter que entrar com transfusão de sangue e aonde vai se agravar muito mais. Eu fui embora com o coração na mão, eu e o Lê, eu literalmente ali o meu chão caiu. Ai, desculpa, eu fico até emocionado. Então, no outro dia refez o exame, de 10 ele subiu para 12, então ali eu criei uma esperança muito grande. A gente visitava ela, na segunda visita ela tava mais assim espertinha, sabe? Ela veio até a gente, como se diz, eu quero ir embora, deu uma banadinha no rabinho. Então o exame deu essa leve melhorada, por mais que, né, seja 2% mais subiu, o médico falou, dentro de tudo é uma notícia boa, mas a gente ainda, o quadro dela é bem crítico. Amanhã a gente vai refazer esse exame e isso acho que era numa sexta. A gente viu ela no sábado, o médico falou a gente vai refazer amanhã, que no caso seria o domingo, e para ver se subiu alguma coisinha. E até aí ok, gente. Então daí no sábado a gente viu ela novamente. À tarde ela já tava mais amoada. Ela já não quis muito ao ir com ela. Mas como o exame tinha dado uma melhorada, eu tava muito assim esperançoso. E outra, ela tava com muito remédio, ela tava com muito corticoide, ela tava com muito antibiótico, doses altas, porque o quadro dela precisava. Então, no domingo, quando iria fazer o exame,
eu estava muito confiante que iria subir o exame, por mais que fosse para 13, gente, já era uma vitória. Mas o médico sempre alertou que o quadro dela era um quadro grave, que existiria a possibilidade da perda dela, mas isso nunca passou na minha cabeça. Eu sempre pensei o positivo e a gente voltou embora assim, mais tranquilo, mas aflito ainda um pouquinho, né, gente? Porque a gente não quer que nosso animalzinho fique ruim, eles não sabem expressar o que eles estão sentindo, então aquilo é muito doloroso pra gente, né? Enfim, voltamos para casa confiante, orei muito a Deus, pedi muito a Deus para que desse tudo certo. Como no outro dia ia fazer o exame, eu estava muito ansioso para voltar, ver o resultado. E ok, passou o sábado, a gente viu ela, voltamos embora. No domingo de manhã, a gente ia lá depois das 5 para visitar ela. E a gente foi assim, fazendo algumas coisinhas aqui em casa para distrair e tudo mais. Aí deu, se eu não me engano, 9h30, a clínica ligou pra gente, na minha cabeça eles iam falar, o exame dela subiu, graças a Deus, mas não foi essa notícia que eles deram. Ai, é difícil, gente, é muito difícil. Eles ligaram pra gente, era por volta de umas 9h30 e eles falaram que ela teve uma parada. Eles, eles tentaram a reanimação. Não gosto nem de lembrar. Eles tentaram a reanimação, eles tentaram intubação, mas ela não resistiu, ela não aguentou e ela veio a óbito. Então, essa notícia, eu não esperava essa notícia, ou eu esperava e eu não queria aceitar, porque eu tava muito confiante que terça, quarta-feira ela estaria se recuperando em casa. E eles deram essa notícia, aquilo abalou muita gente, aquilo parece que tirou um pedaço da gente, sabe? É uma coisa muito dolorida, sabe, gente? Que eu imaginei que a gente ia passar isso um dia, mas eu não imaginei que a gente ia perder ela tão cedo. Ela tinha apenas 7 anos e ela tinha muita saúde, foi assim, tudo muito rápido. Em 4 dias ela veio a falecer e eu não esperava essa notícia. Aquilo mexeu muito com a gente, desestabilizou muita gente, aquilo parou todos os nossos planos. Eles explicaram que o organismo dela pode não ter resistido aos medicamentos, ela estava fraca e ela não resistiu. Eles pediram pra gente ir na clínica, se quisesse dar uma última olhada nela, se despedir e ver o que a gente queria fazer com o corpo dela. A gente foi na clínica até porque tinha que acertar, né, as coisas, internações, tinha coisas pendentes. A gente foi lá na clínica, a gente entrou lá na sala de internação. E aquela coisa, né, gente? Ela tava coberta com uma mantinha, com aquele jeitinho dela, quieta. Ela era muito linda, muito, muito linda. E ela tava toda cobertinha. Aquilo foi um choque. Gente, desculpa. Aquilo foi um choque ver ela ali, porque, como eu disse, na nossa cabeça, no máximo na quarta-feira ela já estaria em casa
e ali ela não estaria mais com a gente. Então a gente se despediu dela, a gente amava demais, ama, e eu creio que ela deve ter ido sabendo que a gente fez de tudo por ela. O que a gente pôde fazer, a gente fez nesse tempo que ela precisou da gente, nesse tempo que ela ficou ruim. A gente literalmente moveu céus e terra. O que a gente fez, a gente literalmente tentou fazer de tudo, gente. O que a gente podia, o que a gente pôde, tudo que a gente fez, a gente não hesitou em gastar com nada. Graças a Deus isso foi nenhum assim empecilho, nenhum problema. Então a gente pôde gastar com tudo com ela para ver se ela melhorava, se ela voltava. Mas às vezes tem coisas que não tá mais na nossa alçada, não tá nos nossos planos. Às vezes é egoísmo da nossa parte querer eles aqui, sendo que às vezes o melhor para eles não é isso. Então, no fim a gente se despediu dela, a gente resolveu cremar o corpo dela. Eu não achei justo largar ela lá, deixar alguém recolher. Eu não achei justo, isso nunca passou na minha cabeça. Eu vou pegar pra vocês verem. A gente optou por cremar ela. O pessoal da cremação buscou o corpinho dela. Depois eles trouxeram a urna, crematório de animais, cremacão. Aqui, gente, a caixinha azul porque é o logo deles. E aqui tá as cinzinhas. As cinzinhas dela. E isso daqui, a hora que chegou, isso também me abalou muito, porque aqui literalmente tá ela. E a nossa intenção é achar um campo. Ela amava correr em campo, ela amava correr em campo. A nossa intenção é procurar um campo lindo, um campo verde, onde eu possa jogar essas cinzas, porque foi um lugar que ela sempre amou correr. Então, quero jogar essas cinzas em algo assim. Para ela saber que ela sempre vai ser amada. E aqui dentro dessa caixinha foi um pedacinho de mim junto. Porque, gente, algumas pessoas podem achar que é exagero, que é drama, mas, gente, quem ama os animais, quem tem, sabe o quanto a gente sofre, sabe como perder um animalzinho, perder alguém da família. Então, aqui vem o coisa, né, que eles dão da cremação também, né? Aí eles, é uma cartinha também, ó, gente, tem um desenho, ó, tá vendo? Conseguem ver o desenho do cachorrinho aqui? Aqui o Leda colocou os documentos dele, então aí eles colocaram o nome dele, é um certificado, aqui, acabei de ver. Eles colocam: certificamos Kailhasa Apsuleide, companheira alegre e fiel, foi cremada individualmente em nossa dependência no dia 16 de novembro, 1h30,
uma operação e suas cinzas restituídas aos seus amigos conforme acordo entre as partes. Parabenizamos a família pelo respeito à memória dessa sua companheira e por sua colaboração com o meio ambiente. Então, foi uma perda bem dolorosa, sabe, gente? Hoje fazem uma semana e pouquinho que ela já se foi. E eu só consegui. Só consegui fazer esse vídeo pra vocês hoje. Eu sinto muita falta dela, vocês não têm noção. A casa, apesar de ainda ter a Pandora, ter a Lula, a casa parece estar tão vazia. E assim, isso mudou muita coisa aqui em casa. A Pandora, no dia que a Lady faleceu, a Pandora ficou muito triste. Ela ficou muito triste. Ela até hoje ela ainda fica triste. Às vezes ela fica lá no portão esperando. Então mudou muito a nossa rotina aqui em casa. Vocês não têm noção o quanto mudou. Como eu disse, a gente tinha muitos planos e isso alterou todos os nossos planos. Mas a gente tem que seguir, apesar de ser dolorido, a gente ainda tem a Lula, a Pandora para cuidar. Então eu só quis vir mesmo trazer isso para vocês, porque querendo não deu uma sumidinha. Eu até disse que ia trazer os vídeos para vocês e não trouxe, então é por isso. E hoje é terça. Ontem eu testei positivo para Covid. Então esse mês foi um dos piores meses da minha vida. Foi o mês onde tudo aconteceu. Eu nunca peguei Covid. Eu não tô de máscara aqui agora porque o Lê não tá aqui no caso. Mas eu tô ficando de máscara aqui em casa. A gente tá fazendo as coisas separadas, assim, tô usando coisa separada. E gente, esse mês tá muito difícil, vocês não têm noção. Eu creio em Deus que tudo vai passar, que as coisas vão melhorar. E eu espero que vocês entendam, tá? E eu quis só explicar mesmo. Agora a nossa rotina vai começar a se ajeitar novamente. E eu volto a trazer vídeos daqui de casa pra vocês. Porque eu preciso terminar de fazer as coisas aqui em casa. Então daí eu trago pra vocês. Espero de coração que vocês fiquem bem. Obrigado pelo carinho sempre. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo e tchau!